Eles treinaram bastante, riram muito. A fala eles vão fazer dentro, tá bom? Talvez o padrão não seja o que a gente imagina Hollywood, mas de maquiagem alguns entendem, viu? Vocês vão ver. Vamos à atenção? O tema, deixa eu só confirmar aqui, que a gente também esquece. Irmãos de José. Vamos à atenção. E José tinha 17 anos. Jacó, seu pai, amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque era o filho de sua velhice, e mandou fazer uma túnica especial para ele. Quando seus irmãos viram isso, começaram a odiá-lo e não conseguiam falar pacientemente com José. Mais tarde, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, e isso foi mais um motivo para odiarem a ele. Irmãos, eu tive um sonho. Eu sonhei que os nossos feixes, os de vocês estavam ao redor do meu feixe, e o de vocês se curvaram perante mim. Você se fará rei e dominará sobre nós? Não vamos aceitar isso. Depois disso, José teve outro sonho e relatou aos seus irmãos. Irmãos, eu tive outro sonho. Dessa vez eu vi o sol, a lua, as estrelas se curvando perante mim. Um sonho. Ele contou ao seu pai e irmãos. Seu pai o repreendeu. E esse sonho que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos devemos nos prostrar perante você? Seus irmãos ficaram com muitos ciúmes, mas seu pai, Jacó, guardava tudo isso na mente e no seu coração. Depois, Jacó disse a José: José, meu filho, venha, seus irmãos estão trabalhando, cuidando do rebanho perto de Siquém. Vou levá-lo até lá. José caminhou um pouco e o homem indicou o lugar onde seus irmãos estavam, em Dotã. José os encontrou. Os irmãos de José os viram de longe e disseram: Ei, irmãos, lá vem aquele sonhador. É hora, vamos matá-lo! Sim, este é o momento. Queremos agora tirar dos seus sonhos. Vamos nos livrar dele. Vamos pegar ele, vamos jogar na cisterna. Podemos dizer que o animal o comeu. Irmãos, calma! Não matem o menino! Joguem numa cisterna, mas não o machuquem! O objetivo de Rubem era salvá-lo, a fim de devolver José a seu pai. Quando José chegou onde seus irmãos estavam, Irmãos, eles o cadê cercaram vocês? e o agarraram. O quê? O despiram da sua túnica e o jogaram na cisterna que estava vazia.
Sentaram-se então para comer e avistaram uma caravana bem de longe. Irmãos, eu tava pensando aqui, o que vai adiantar a gente só matar ele e encobrir o sangue dele no pó? Vamos vender aos ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, nossa carne. Assim, eles escutaram seu irmão e o venderam por 20 peças de prata. E José foi levado ao Egito. Rubem, depois que voltou, viu dentro da cisterna. Quando viu que José não estava lá, rasgou as suas roupas e exclamou: Cadê essa Rubem? Não sei, não tem a papel. O menino desapareceu! E eu? O que vou fazer agora? A partir disso, pegaram a túnica de José, mataram um bode e mergulharam no sangue do bode e entregaram ao seu pai. Encontramos isso. Por favor, examine e veja se é de seu filho. É a túnica do meu filho. Um animal selvagem deve ter devorado. Certamente ele foi dilacerado. Jacó rasgou as suas roupas Pode ser. e pôs um pano de saco ao redor da cintura. Guardou o luto por muitos dias. Todos os filhos tentavam consolá-lo. Porém, ele se recusava a ser consolado. E dizia: Descerei para a sepultura chorando pelo meu filho. Eu descerei para a sepultura chorando pelo meu filho. José, agora no Egito, prosperava. Ele era agora o segundo maior do Egito, somente abaixo de Faraó. José
Usava o anel de Será, um colar de ouro no pescoço e roupa de linho fino. Ele mancha na brita. José tinha toda a autoridade dada por Faraó e falava e ordenava aos seus ajudantes, e eles os respondiam. Abre! Abre! José administrava a terra do Egito. E durante 7 anos de fartura, a terra produzia abundantemente. José recolhia alimentos, fazia reservas em quantidades muito grandes. Por fim, desistiram de contar porque era incalculável. Aí vieram 7 anos de fome. A fome devastava toda a terra, não só o Egito. Até mesmo a família de Jacó em Canaã foi afetada. Quando Jacó soube que havia cereais no Egito, disse aos seus filhos: O que vocês estão fazendo aí parado olhando um para outro? Há cereais lá no Egito? Vamos de cereais para que não morramos de fome. Vamos! Assim, os irmãos de José desceram ao Egito, mas Jacó não enviou Benjamim, irmão de José. José era a autoridade sobre o país, e ele era quem vendia cereais a todo o povo da terra. Os irmãos de José chegaram onde José estavam e curvaram-se diante dele com o rosto por terra. Quando José viu seus irmãos, reconheceu eles imediatamente, mas escondeu deles a sua identidade. Perguntou-lhes rispidamente: De onde vocês são? Da terra de Canaã, para comprar alimentos. Então José se lembrou dos sonhos que havia tido sobre seus irmãos e curvaram-se diante dele. É mentira. Vocês são espiões. Vieram espionar a nossa terra. Nós somos filhos de um só homem. Somos homens honestos. Não somos espiões. Não, meu senhor. Só viemos comprar alimento. Não. Não é verdade. Vocês são espiões. Vou colocá-los à prova, para ver se digam a verdade. Onde vocês podem voltar à sua terra. Vai, Fá. O verdadeiro Deus descobriu o nosso erro. Não, Fá. Seus servos são 12. Seus servos são 12. Filhos de um só homem. Nosso irmão mais novo está com nosso pai. Ah, então vocês são 12? Então vamos fazer o seguinte. Vou colocá-los à prova. Todos vocês ficarão presos. Onde vocês poderão voltar e buscar o seu irmão mais novo. Aí sim eu vou saber se vocês são homens verdadeiros ou não. Não, calma, não. Pegadinha do malandro. Glu, glu, yeah. O narrador é a narradora. Passados 3 dias, José falou novamente com eles. Façamos o seguinte, pois eu sou um homem que teme a Deus. Um de vocês ficará sob custódia. Os outros, levem alimento para sua família. Depois, tragam seu irmão. Por Faraó que vive,
Se vocês não voltarem com seu irmão, vocês são mentirosos e são espiões. Então José se afastou deles. Seus irmãos começaram a falar uns com os outros. Escute, meus irmãos, toda essa aflição que nós estamos passando é pelo que nós fizemos com nosso irmão. Ele implorou por compaixão e nós não o ouvimos. Por isso, estamos passando por toda essa calamidade. Eu não disse, não pequem contra o menino? Mas vocês não me escutaram. E agora estamos pagando pela morte dele. José estava ouvindo tudo. E assim, depois de se afastar deles, começou a chorar. Quando voltou, falou com eles novamente. Escolheu Simeão e o amarrou diante deles e o levou à prisão. Que isso? Nossa. Que agressão, hein? Depois disso, mandou o restante de seus irmãos irem embora. Olha o saco, olha o saco. Dias depois, de volta a Canaã, contaram a Jacó, seu pai, tudo o que tinha acontecido. E ao esvaziar as sacas, viram as bolsas cheias de dinheiro e ficaram com muito medo. Jacó exclamou: Vocês me deixarão sem filho? José morreu. Simeão está preso. E agora? Vão levar Benjamim? Como suportar tudo isso? Como eu vou suportar tudo isso? Meu pai, o senhor pode matar meus 2 filhos se não trouxer Benjamim de volta. Deixe o que eu levo e prometo que trarei ele de volta. Meu filho não irá com vocês? Meu filho não irá com vocês. Como disse, Simeão está preso. E só temos ele agora. Se ele morrer na viagem com vocês, farei meus cabelos brancos descer para a sepultura. Com certeza. Mas a fome era severa na terra de Canaã. Por isso, Jacó disse novamente aos seus filhos: Mas espere, voltem. Compre um pouco de alimento para nós. Pai, nós não podemos voltar, porque o homem lá no Egito, o faraó, ele disse: não volte à minha presença, a menos que o seu irmão mais novo esteja com vocês. Nós não podemos voltar sem ele. Por que vocês nos trouxeram dificuldade? O homem perguntou diretamente a nós: seu pai ainda está vivo? Você tem outro irmão? Nós informamos a ele. Por contar para o homem que tinha um outro filho, que tinha um outro irmão. Como iria saber que ele diria: traga o seu irmão para cá? Pai, façamos o seguinte:
envie Benjamim comigo, para que nós possamos ir e voltar, a fim de trazer comida e que todos vivamos, o Senhor, nós e nossos filhos, toda a nossa família. Pai, eu garantirei a segurança dele. Eu serei responsável por ele. Se alguma coisa acontecer com ele, carregarei esse pecado por toda a minha vida. Se nós tivéssemos ido, já tínhamos ido e voltado 2 vezes. Então Jacó concordou e mandou seus filhos e Benjamim ao Egito. Depois de uma longa viagem, os irmãos de José chegaram ao Egito. Encontraram com José e devolveram o dinheiro encontrado nas suas sacas. José levou seus irmãos para tomarem uma refeição e fez muitas perguntas sobre o pai deles. Eles ainda não sabiam que era José, seu irmão. Algo que deixou muito surpreendidos foi que José os distribuiu à mesa, do primogênito até o mais jovem. E olharam um para os outros pasmados, mas algo ainda estava por vir. Quando os irmãos estavam indo embora, levando as sacas de alimento, José mandou seus ajudantes colocarem seu plano em ação. O plano era colocar nas sacas de Benjamim, o irmão mais novo, o cálice de prata de José. Depois de fazerem isso escondido, seus irmãos partiram em direção a Canaã. Não estavam longe quando o encarregado de José gritou: Depressa! Corra atrás daqueles homens! Quando os servos de José alcançaram os irmãos de José, disseram: Vocês pagam o bem com o mal? Vocês roubaram o cálice do nosso Senhor? O cálice que ele bebe e faz interpretações. O que vocês fizeram foi muito grave. Por que o senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de seus servos fazerem isso. Nós até trouxemos o dinheiro de volta que achamos na saca. Seu cálice foi encontrado com um de nós, que ele morra, e nós seremos escravos do seu senhor. Seja como você disse, com quem tiver o cálice, este será escravo, os outros serão livres. Procure. Cada um dos seus irmãos pegou a sua saca e abriu. Por fim, o cálice de José foi encontrado na saca de Benjamim. Ladrão! Prenda-lhe! Vá lá! Todos os seus irmãos rasgaram então as suas túnicas e voltaram até José. Chegando, se curvaram diante dele. O que é isso que vocês fizeram? Não sabia que eu sei ver presságios e o futuro? O que podemos dizer ao senhor? Nós nem sabemos o que falar. Como podemos provar isso? Que somos inocentes? O verdadeiro Deus viu o nosso erro. Somos agora seus escravos, tanto nós como com quem foi encontrado o cálice. Não, eu jamais faria isso. O correto é que esse cálice foi encontrado, esse será o meu escravo. O restante, podem ir. Voltem para suas vidas e suas famílias. Meu senhor, eu imploro, por favor, me escute como seu escravo. Mas se nós voltarmos para casa sem o nosso irmão mais novo, o nosso pai com certeza morrerá. E nós não suportaríamos ver uma coisa dessa. Por favor,
permita que nós levemos nosso irmão de volta conosco. Sim, quando o nosso pai perceber que um rapaz não está conosco, ele vai descer triste para a sepultura. Isso, meu senhor, por favor, permita que eu fique no lugar do rapaz como escravo. Deixe que ele volte para casa. Nós não suportaríamos ver o nosso pai ser afligido por uma desgraça tão grande como essa. José não conseguia mais se conter diante de seus irmãos e começou a chorar alto e desabafou. Saiam todos, deixem o rapaz. Seus irmãos ficaram pasmados e não conseguia falar nada. Sou eu, José. Sou eu. José, o irmão de vocês. Aqueles que vocês venderam para o Egito. Não temam, meus irmãos. Foi Jeová quem enviou vocês. Foi ele que enviou para salvar vocês, para salvar o restante de Israel. Agora, por favor, vão, meu pai, tragam a mim. Venham, meus irmãos. Assim, a família foi reunida novamente. José, Jacó e seus filhos. José, que um dia foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, mas retornou-se instrumento de Jeová para salvar muitas vidas, inclusive a sua própria família. O sofrimento não foi o fim da sua história, mas o caminho que levou até este momento. Porque, mesmo quando tudo parece perdido, Jeová continua no controle, transformando o mal em bem. E no tempo certo, Ele faz com que todas as coisas se encaixem, conduzindo a um final que jamais poderíamos imaginar. Era a música, agora é a Parabéns, gente. Eu nunca vi tanto Olimpíada sendo gente. Vocês estão de parabéns. O irmão gostou também, né? Pessoal, agora os irmãos, vocês querem cantar um cântico, tá? Mas para esse cântico